Beleza. Essa é a aula número 20 ou 21. A gente vai entrar agora no outro assunto, o último assunto, que é o sistema respiratório. A ideia do YouTube é botar o conteúdo, mas eu vou deixar gravado aqui para vocês esquecerem, tá? Que a gente vai fazer esse terceiro estágio um pouco diferente. Então, vai ter prova, é o único estágio que vai ter prova, porque só é um assunto. Então, eu vou fazer assim, né? 3 pontos vai ser das tarefas, 3 pontos da frequência e uma prova valendo 4 pontos, tá? Vai ser a única prova que vocês vão fazer no semestre, beleza? O que nós vamos estudar em sistema respiratório? É um assunto muito complexo, mas na graduação, não é porque esse semestre é virtual, não, tá? Na graduação, eu filtro elementos mais importantes de respiratório para trazer para vocês, tá? Então, o assunto é bem maior do que esse que eu vou trazer para vocês. Eu preciso filtrar algumas questões, tá? O que é que nós vamos ver? Nós vamos ver a mecânica respiratória, que vocês já viram em fisiologia humana, mas eu reviso, trazendo muito o elemento do exercício físico, tá? Aí, quando terminarmos de ver respiração, eu vou até trocar aqui, ó, não é músculo respiratório, tá? A rigor. Aqui é a mecânica respiratória, que envolve os músculos respiratórios. Mecânica respiratória. Ou da ventilação, né? A palavra ventilar é respirar, que é movimentar o ar. Igual o ventilador movimenta o ar do seu ambiente, a ventilação é movimentar o ar do ambiente até os alvéolos. Então, chamado de ventilação. Aí depois, então, a primeira coisa que a gente vai ver é o ar, como é que o ar sai do ambiente e chega no alvéolo. Tá? Depois, aí vamos tratar de vários assuntos muito importantes aqui, tá? Primeiro, a gente vai descobrir uma coisa muito interessante. Muita gente acha que um atleta tem uma capacidade ventilatória maior do que o sedentário, e não tem. Ou seja, o exercício aumenta o tamanho do seu músculo, o exercício aumenta o tamanho do seu coração, o exercício aumenta a capacidade imunológica, o exercício regula a sua atividade endócrina, mas o exercício não mexe no pulmão. Pulmão não é melhorado com exercício, tá? Muita gente tem um conceito que um atleta tem um pulmão melhor do que um sedentário. Não tem, tá? Então, quando a gente estiver vendo aqui a mecânica respiratória, a gente vai quebrar esse mito, tá? O mito de que o exercício melhora a capacidade pulmonar, tá? Isso não acontece. Outra coisa que a gente vai ver aqui dentro, bastante interessante, de implicação prática, né? É a questão das práticas holísticas, como o Tai Chi Chuan, biodança, tá? Tanto práticas holísticas ligadas à educação física, como não ligadas à educação física, como, por exemplo, a acupuntura, tá? Outra um pouquinho mais ligada à educação física, a yoga. A gente vai entender por que a acupuntura, por que yoga, por que Tai Chi Chuan, que praticamente não é exercício, né? Yoga é só alongamento, praticamente, com exercícios isométricos. Por que eles melhoram a saúde das pessoas? Vocês vão ver que tem tudo a ver com aqueles conceitos antigos da medicina chinesa. Tá? Quando a gente entende a respiração, o aspecto não oficial da respiração, o aspecto chinês, da medicina oriental, e não da cultura ocidental, e a fisiologia, ela é ocidental, tá? Aí a gente vai conseguir entender um monte de nuances interessantes sobre essa questão de respirar e ter mais saúde, tá? Então, é outro assunto que a gente vai ver aqui dentro. Tudo dentro da mecânica respiratória, tá? E um terceiro elemento importante que a gente vai ver aqui dentro da mecânica respiratória, um elemento prático, é a questão da asma. Então, vamos entender a asma, entender que a asma é uma doença que não tem cura, entender que o exercício físico não melhora a asma, não promove cura da asma, tá? Embora seja bastante importante que o asmático pratique exercício, mas o asmático não vai ter cura da asma porque praticou exercício, ok? Então, é outro mito que vai quebrar. As pessoas acham que o exercício vai melhorar a asma de alguém. Então, a gente vai quebrar também, mas esse mito aí a gente vai discutir aqui, tá? Então, aqui nós temos 3 assuntos interessantes para tratar, né? Que o exercício não melhora a função de pulmonar, de modo que atletas não têm melhor função pulmonar do que um sedentário. Vamos discutir que o exercício não melhora a asma, mas vamos ver aonde que o exercício ajuda
na asma, e vamos discutir a questão das práticas holísticas, como yoga, tai chi chuan, acupuntura, e entender cientificamente qual é a lógica que existe por trás de você apenas respirar melhor e a sua saúde já melhorar, tá bom? Que são conceitos que não estão dentro do livro de fisiologia, na visão ocidental da fisiologia, mas é uma visão oriental, digamos assim, né? Da medicina chinesa, por exemplo, da fisiologia, ok? Aí a gente termina essa parte, né? Que estudou o ar saindo do ambiente até o pulmão. Ou seja, a gente estudou a ventilação, tá? Uma vez estudada a ventilação, agora a gente vai fazer o quê? O oxigênio chegou no alvéolo. Então, agora ele vai sair do pulmão e vai para o sangue. Ou seja, como é que esse oxigênio sai do alvéolo, vai para o sangue e é transportado para as células? E depois, como é que ele chega na célula? Como é que ele entra na célula? Que é esse negocinho aqui, ó, chamado de curva de dissociação da oxihemoglobina. E depois, como é que o dióxido de carbono produzido pelas células vai ser removido das células? Nota uma coisa interessante. Eu tenho uma aula aqui, a minha filha dando aula para as amiguinhas, eu gravei, eu achei muito bonitinho, né? Ela falando, olha, se vocês quiserem eu manter no WhatsApp de vocês, é bonitinho, uma gurizinha falando bem cientificamente, né? E ela dando aula para a amiga dela pelo WhatsApp, ela chama pelo WhatsApp, olha, da mesma maneira que quando o carro queima a gasolina, para o carro queimar a gasolina precisa de quê? De oxigênio. Então, o combustível é a gasolina. O oxigênio é necessário, porque sem a gasolina, sem o oxigênio, a gasolina não é queimada. Quando a gasolina é queimada, gera energia. E só que tem um produto final disso, que tem que ser jogado fora, o que é? O monóxido de carbono. No nosso corpo é a mesmíssima coisa, ela dizendo. Eu tinha dado aula a ela, aí do jeitinho que eu falei, ela falou para as amiguinhas. No nosso corpo é a mesma coisa. Eu tenho o combustível, que é o glicogênio, que é o ácido graxo, que é o aminoácido, só que eu não consigo quebrar esse combustível, né, se não tiver o oxigênio. Então, o oxigênio é necessário para oxidar os nutrientes. Na hora que eu oxido os nutrientes, eu restatizo ATP. Só que o produto final disso é o dióxido de carbono, ou seja, a mesmíssima coisa do carro. A diferença é que quando o carro queima a gasolina, usando o oxigênio, produz o monóxido de carbono, CO, as nossas células produzem o dióxido de carbono, ou seja, CO2. Aí, da mesma forma que o carro vai ter que jogar fora esse dióxido de carbono, o nosso corpo tem que jogar fora também. Aliás, os carros jogam fora o monóxido de carbono, a gente tem que jogar fora o dióxido de carbono. Como? Esse CO2 vai sair das células, vai para o sangue, vai para o pulmão, e o pulmão exala o dióxido de carbono. Ok? Aí, quando a gente falar de monóxido de carbono, dióxido de carbono, vamos entrar no assunto mais importante dessa aula, que é entender o que é a ergoespirometria. Tá? Vocês estão vendo aqui uma parede atrás de mim, e a minha frente aqui tem uma parede. Bem aqui atrás da parede, a gente tem um aparelho, esse aparelho aqui, ó, de ergoespirometria, que mede o consumo de oxigênio. É um aparelho que mede o VO2 com alta qualidade, precisão. Os outros todos apenas estimam o VO2. Cooper, repouso, saúde em movimento, teste de banco, teste de bicicleta, todos esses testes, eles estimam o VO2, mas quem mede o consumo de oxigênio de verdade é esse aqui, ó. Porque você corre com a máscara ou um negócio na boca, o nosso é mais sofisticado, tá? Aí você corre, o aparelho mede quanto de oxigênio que entra e quanto de oxigênio que sai. O oxigênio que entra menos o oxigênio que sai é o oxigênio que está sendo consumido naquele exato instante. Então, essa maquininha, que está bem na minha parede aqui na minha frente, mede exatamente o consumo de oxigênio, tá? E é a mesma sala onde a gente ia estar tendo a aula hoje do treinamento do pletismol. Nessa sala aqui tem o aparelho de ergo e tem o pletismol, que mede a composição corporal. Tanto que, provavelmente, o técnico, como eu falo alto, né? O técnico está aqui ouvindo tudo que eu estou falando para vocês, tá? Está assistindo a aula sem querer aqui, já que eu falo muito alto. Então, a gente vai entender agora aquela ergoespirometria que eu só falei para vocês em cardiovascular, e agora a gente vai entender direitinho o que é o aparelho de ergoespirometria, tá? É porque agora ele está fazendo as testagens lá,
E o aparelho é tão sensível que se eu abrir a porta, modifica o resultado. Tá? Por exemplo, eu combinei com ele, né? Se precisar de qualquer coisa, se eu precisar ir na sala lá, eu tenho que mandar um WhatsApp para ele me dizer se naquele momento pode ou não abrir a porta. Tá? Esse aparelho mede a composição corporal da gente com alta precisão, mas tão preciso que uma ventilação, o ar-condicionado, por exemplo, não pode estar dirigido para o aparelho, porque senão muda o resultado. Então, sensível que o aparelho é. Tá? Mas se for um momento, se ele acabar, por exemplo, antes do final da aula, já que hoje eu estou usando mudar de casa, aí eu vou mostrar para vocês, levo aqui o computador e vou mostrar para vocês o nosso aparelho de ergoespirometria, tá? Então, a gente vai combinar o assunto com a ergoespirometria. Acontece que a ergoespirometria é um aparelho que custa aí 250 mil reais, mais ou menos, e você gasta aí uns 15 mil reais por ano para fazer a manutenção. Então, é um aparelho caro. Para vocês terem ideia, até onde eu sei, em João Pessoa, só tem aqui na Universidade Federal e em 2 clínicas de cardiologia, na pulmonar e na cardiológica. Até onde eu sei, Campina Grande ninguém tem. Parece que o médico de Campina Grande instalou um, parece, tá? Então, na Paraíba, se tiver muito, tem 5 aparelhos desse de ergoespirometria. Se muito, muito mesmo. Já botei muito por cima, mas que eu sei, só tem 3, tá? Aí, eu vou dar um aparelho que quase ninguém tem. Eu vou estar dando aula para vocês disso, mas é muito importante porque quando vocês estão prescrevendo o treino de vocês estão prescrevendo o treino de vocês de quê? De 50% a 80% do VO2 máximo. Mas isso é uma estimativa. Estima-se que as pessoas, o limiar anaeróbico das pessoas é ali entre 50% e 80%. Já a ergoespirometria vai dar com exata precisão. Tá? Ela vai dizer assim, ó, o limiar inferior, seu limite inferior não é 50% do VO2, não é 60% da frequência cardíaca, é 65%. E o seu limite superior não é 80% do VO2, não é 85% da frequência cardíaca, é 94%. Entendeu? Então, ele dá com exata precisão. Então, a maneira mais sofisticada de se prescrever um treino com alta precisão é a partir dos dados do teste ergoespirométrico. Tá? Aí tem 2 questões, né? Por que eu estou ensinando isso a vocês? Se é um aparelho tão pouco disponível. 2 motivos. Porque, se puder, eu faço uma aula prática com vocês, em que vocês fazem um teste de 3.200 metros. Se você pegar o resultado do teste de 3.200 metros e jogar numa certa fórmula, você estima o seu limiar anaeróbio. O que é o limiar anaeróbio? Aquela máxima velocidade de corrida em que o exercício deixa de ser aeróbio e passa a ser anaeróbio. Isso é muito importante quando você quer dar qualidade de treinamento para atletas. Tá? Ter o limiar anaeróbio. Então, eu não preciso ter um teste de ergoespirometria. Eu posso fazer um teste de 3.200. Entretanto, se você vai atuar no ramo de personal training, qualquer pessoa que tem dinheiro para pagar um personal, antes disso, ela tem uma necessidade mais prioritária na vida dela, que é um plano de saúde. Então, todas as pessoas que pagam personal training têm plano de saúde. E como em João Pessoa tem 2 clínicas que fazem isso, e 2 médicos bem especialistas em exercício, 2 cardiologistas, tá? Os 2, inclusive, convivem com a gente aqui no nosso departamento, na nossa pós-graduação, por acaso, os 2 médicos que trabalham em clínicas que têm ergoespirometria, convivem com a gente, porque um é funcionário da universidade, se aposentou agora, mas ele atuou com a gente aqui, ele ficava à disposição da gente, e o outro fazia mestrado aqui com a gente. Então, a gente tem próximo, tá? Isso quer dizer que esses alunos que vão contratar vocês no futuro, eles vão chegar para vocês com um teste de ergoespirometria. Ó, prescreva meu treino com mais precisão. Ou seja, quando eu faço um teste ergoespirométrico, eu me liberto daqueles números, 50% a 85% do VO2 máximo, 60% a 85% da frequência cardíaca. Então, eu me liberto disso. Outra coisa, quem pegou o debate entre eu e o Rafael no comecinho, esse teste aqui tiraria dúvida. O cara correu, o aplicativo deu 330 calorias e o prescrito deu 260. Muito simples.
Eu trago esse pessoa aqui para a minha universidade, boto ele para fazer o mesmo exercício na esteira. Ah, teve ladeira, não tem problema, eu boto a ladeira também na esteira, que eu inclino na esteira. Tá? Eu pego o resultado do aplicativo dele e eu percebo que de 20 a 25 minutos ele correu subindo uma ladeira. Aí de 20 a 25 minutos eu inclino a esteira para ele. Entendeu? Aí eu consigo reproduzir na esteira aquilo que ele fez lá na corrida e eu vejo quem tem razão. Se é o aplicativo ou se é a precisão que você fez. Tá? Então, ou seja, a ergospirometria me dá me dá com exatidão o consumo de oxigênio, e como o gasto calórico é dependente do consumo de oxigênio, então ela me dá também uma exata medida do gasto calórico durante o repouso ou durante o exercício. Outra coisa, a espirometria, fazendo uma corrida aqui, ó, nesse aparelho, eu ainda consigo saber quantas gramas de gordura eu gastei e quantas gramas de carboidrato eu gastei, de glicogênio. Tá? Eu ainda consigo saber se naquele momento eu estou consumindo mais gordura ou mais glicogênio, carboidrato, naquele momento. No resultado do teste de ergospirométrico, sai lá, você gastou tantos gramas de carboidrato e você queimou tantos gramas de gorduras. Entendeu? Então, o que eu fiz com vocês na disciplina, né? Primeiro eu mostrei o jeito mais básico de prescrever treino, e agora eu vou mostrar o jeito mais sofisticado de prescrever treino. Tá? E na disciplina de aprofundamento de fisiologia, aí a gente pratica essas duas coisas, bem mais, beleza? Então é isso que nós vamos estar aqui, ó, com equilíbrio ácido básico, com a ventilação durante o exercício e com o limiar anaeróbio, que é o desfecho do nosso curso, é aqui, ó, limiar anaeróbio, ok? Então vamos lá, repetindo. Primeiro, vamos ver a mecânica respiratória. Dentro da mecânica respiratória, vamos falar de asma, vamos falar de práticas holísticas e vamos falar de capacidade pulmonar de atleta. Depois vamos ver a parte de como é que o oxigênio sai do pulmão e vai para das células, sai da célula, volta para o pulmão, o CO2. E depois vamos ver o limiar anaeróbio. Ok? São os assuntos práticos, aquilo que você aprende aqui em respiratório e que você coloca em prática na sua vida profissional. Beleza? Então, comecemos. Aqui é uma coisa muito básica, né? Está no livro da minha filha, acabou de estudar isso. O sistema respiratório tem a função de quê? De mandar oxigênio para os tecidos, né? Para todas as células do nosso corpo. Antigamente, muito antigamente, não, eu ia mostrar uma coisa aqui, mas o lápis daqui, vou nem mostrar, tá? Era um assunto à parte. Então, vamos lá. Esquece o que eu ia falar. Então, o que eu tenho? Eu tenho o oxigênio, que vai entrar pelo nariz, penetrar pela traqueia, vai chegar até os pulmões, aos alvéolos. Aí, na mesma hora, sangue venoso é sempre desenhado como um azul escuro, como azul, tá? Escuro. E o sangue arterial é sempre desenhado como vermelho. Então, sangue venoso havia chegado no átrio direito, havia passado para o ventrículo direito, e o ventrículo direito, ó, bombeou esse ar pela pequena circulação para o pulmão. Então, como o sangue venoso estava rico em CO2, o CO2 sai do sangue venoso e vai para o pulmão, para que você jogue fora, assim como o carro joga fora pelo cano de escape, o monóxido de carbono, nós jogamos fora pelos nossos pulmões, né? Pelas vias respiratórias, o dióxido de carbono, e ao mesmo tempo, esse sangue que entregou o CO2, ele está recebendo o oxigênio. Não é assim, no pulmão direito uma coisa, no pulmão esquerdo é outra, não, tá? Aqui é só figura. Na mesma hora aqui, ó. Na mesma hora que eu estou entregando o CO2, eu já estou recebendo oxigênio. Aí o sangue vai deixando de ser venoso e vai virando sangue arterial. Daí o sangue arterial vem para o átrio esquerdo, que passa para o ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo bombeia esse sangue para todas as células do corpo. Tá? Isso aqui minha filha deu aula. Tá? Ela estudou e deu aula para as amiguinhas mostrando exatamente isso aqui. Aí, ou seja, é um assunto do ensino básico, né? Então, quando o sangue arterial passa pelas células, inclusive os músculos, ela entrega parte do oxigênio, ou então todo o oxigênio. É isso que a gente vai ver
Se vai ser mais ou menos oxigênio, é uma variável que vocês já conheceram, que é a diferença arteriovenosa de oxigênio. Vocês viram lá no sistema cardiovascular, tá? Então, a diferença arteriovenosa do oxigênio vai dizer se mais ou menos oxigênio vai entrar nas células. Se for no exercício, né, entra bem mais. Se for em repouso, entra bem menos. E, ao mesmo tempo que acontece algo ao contrário dos pulmões, né? Ou seja, o sangue entrega o oxigênio e recebe CO2, já que o oxigênio foi usado aqui dentro das células para garantir que eu consiga transformar glicogênio em energia, né? Para ressintetizar ATP, só que o produto final disso é CO2. Ó. Então, o CO2 é entregue e o ciclo recomeça, como eu já mostrei para vocês, tá? Então, essa é a função básica do sistema respiratório. Trabalhar em comunicação com o sistema cardio e vascular para estar permanentemente entregando o oxigênio às células, recolhendo o CO2 das células e mandando de volta para o ambiente. Então, pega oxigênio do ambiente, entrega para as células, pega CO2 das células e entrega para o ambiente. Tá? Essa é a função básica dos pulmões. Então, aqui a gente tem uma estrutura mais ampliada, né? Do trato respiratório, né? Cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia e tal, broncos, bronquíolos, e tem aqui, ó, um bronquíolo e os alvéolos. Tá? Note que os alvéolos, obviamente, ele é todo coberto por vasos sanguíneos, né? Por capilares, né? Justamente para garantir uma grande interface de comunicação para que consiga ter muita troca de oxigênio. Então, você tem uma visão que já é microscópica, tá? Que já não dá para ver tão bem a olho nu. E aqui é uma visão ainda mais microscópica, que eu peguei um único alvéolo desse. Ó. Então, se eu pegar um único alvéolo, ele é todo revestido, ó, por uma rede, né? Que é a rede capilar. Então, tá aqui, ó, o sangue venoso, ó, à medida que ele vai passando pelo capilar, ele vai entregando CO2 e vai recebendo oxigênio. Vai deixando de ser venoso e vai se transformando em sangue arterial. Aí depois ele vai para esse vaso aqui, vai ficando um vaso cada vez maior e vai para o coração. Tá? Então, aqui, tudo isso aqui é assunto de ensino básico. Tá bom? Ensino fundamental. Os pulmões. Tem já aqui um dado muito curioso dos pulmões, muito interessante dos pulmões, que a gente já vai começar aqui eu já estou começando a argumentar com vocês a ideia de que o atleta não tem capacidade pulmonar maior do que o sedentário. Tá? Vamos entender aqui, ó. O que acontece? Os pulmões, eles são muito grandes. Ele está aqui numa área pequena do corpo porque ele está todo enroladinho, está todo pregueado, tá? Todo cheio de... Como é o nome, Deus? Como é o nome? Ele é todo invaginado, tá? Dentro aqui do meu. Mas na verdade, se eu pegar um pulmão, se eu pegar os meus dois pulmões, costurar um no outro, abrir, tirar o pulmão do corpo, de um cadáver, por exemplo, costurar um no outro, esticar o pulmão, eu consigo, com o pulmão de uma única pessoa, fazer isso aqui, ó. Eu consigo cobrir a metade de uma quadra de tênis, que é praticamente o tamanho da quadra de basquete, né? Um pouco menor. Então, é possível cobrir a metade de uma quadra de tênis com os pulmões de um ser humano, adulto. Então, o que eu estou dizendo com isso? Os pulmões, eles são gigantescos para garantir muito oxigênio para o nosso corpo. Então, vocês vão ver daqui a pouco, eu vou dizer a vocês que se você entra no limiar anaeróbio, porque faltou oxigênio, não é culpa dos pulmões. A culpa é do coração. Mas o pulmão tem oxigênio muito mais do que aquilo. Você está em falta de oxigênio no exercício, mas o pulmão está entregando oxigênio de sobra para você. Tá? Porque ele é gigantesco. Outra medida, para vocês terem ideia da imensidão dos pulmões, é que os pulmões, eles têm 300 milhões de alvéolos. É muito alvéolo. Só que 300 milhões de átomos não dá na cabeça do alfinete tem 300 milhões de átomos. Mas os alvéolos, não. Eles são visíveis, ó. Os alvéolos, eles têm 0,03 centímetros de diâmetro. Ou seja, um alvéolo pode ser visto a olho nu. É uma bolinha bem pequenininha. Você pega o pulmão de uma pessoa, até de um animal, você consegue ver os alvéolos. Da galinha, você consegue ver os alvéolos, tá? Ou seja, são 300 milhões de uma estrutura visível. Então, é grande. Então, é muito alvéolo. É alvéolo sobrando
para estar dentro dos seus pulmões. Então, 300 milhões de alvéolos no pulmão que cobre a metade de uma quadra de basquete. Esse é o argumento inicial para eu trazer a primeira implicação prática importante desse nosso conteúdo, tá? Que é o fato de que a atleta não tem maior capacidade pulmonar do que sedentário. Mas eu vou pular aqui umas coisinhas. Deixa eu ver se eu mostro logo isso aqui. Vou mostrar isso aqui logo, tá? Então, primeira informação, pulmão é gigantesco. Segunda informação, isso aqui é os dados de uma espirometria. É um teste que você faz, né? Que você mede quanto que você consegue respirar, tá? Bota um tubo aqui e esse negócio aqui vai ver quanto de ar você consegue ventilar, tá? Isso aqui, ó, é a quantidade de ar que eu respiro normalmente, tá? Essa quantidade de ar é por volta de meio litro, tá aqui, ó, tá? 600 ml nos homens, 500 ml nas mulheres, mais ou menos, tá? Então, vocês aí, que estão aí parados, calados, sem falar e me ouvindo, vocês estão, cada vez que vocês inspiram, vocês estão jogando meio litro de ar nos pulmões de vocês. Enquanto vocês expiram, vocês estão jogando para fora meio litro de ar dos pulmões de vocês, tá? Isso varia de acordo com o tamanho das pessoas, com o seu tamanho corporal, como eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Esse volume de ar que você inspira e expira normalmente é chamado de volume corrente. Tá aqui, ó. Aqui está a mesma coisa, só que no inglês, tá? Ixi, pulei lá para o fim da aula aqui. Aí. Então, aqui, esse volume de ar que você inspira e expira normalmente é chamado de volume corrente, tá? Quanto isso? Por volta de meio litro de ar que você inspira e expira, tá? Só que quando você inspira, normalmente, você percebe que se você quisesse, você podia inspirar mais. Tem uma sobra ali no pulmão, né? Tá aqui, ó. Essa quantidade de ar que você poderia expirar, se você forçar a respiração, é chamado de volume de reserva inspiratório. Tá aqui, ó. Tá? Volume de reserva inspiratório. Da mesma maneira, se vocês estão respirando, vocês estão inspirando e expirando aí naturalmente, quando você acabar uma inspiração, você percebe que se você quisesse, você jogaria mais ar para fora dos pulmões. Então, essa quantidade de ar que você poderia jogar para fora dos pulmões, se você forçar na sua expiração, aqui, é chamado de volume reserva expiratório. Aqui, ó. Então, a soma do meu volume corrente, mais o meu volume reserva inspiratório, mais o meu volume reserva expiratório, dá o quê? Dá toda a minha capacidade pulmonar. Como é que eu posso medir isso? Simples. Eu inspiro tudo que eu posso, expiro, faço muita força inspirando, boto a minha boca dentro desse tubinho aqui, ó, e solto todo o ar dentro disso aqui. Aí esse aparelhinho aqui, ó, vai medir a quantidade de ar que chegou dentro dele. Tá? O que é que eu estou medindo com isso? Eu estou medindo a minha capacidade pulmonar total. Aqui, ó. Tá? Que é a soma do meu volume. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Meu volume reserva inspiratório, mais o meu volume corrente, mais o meu volume reserva expiratório. Tá? Então, isso aqui tudinho vai ser a minha capacidade pulmonar. Tá? Também chamado de capacidade vital. Tá? Aqui, ó. Capacidade vital. Tá? Tá aqui o nome. Então, isso é a minha capacidade vital. Beleza? Desculpa, não é capacidade pulmonar total, não, tá? É capacidade vital. Ok? Aí, o que acontece? Ocorre, entretanto, ainda, um detalhezinho a mais, que se você inspirar com muita força e expirar com muita força, você está com a sua capacidade pulmonar vital, mas não total. Por quê? Porque se você fizer muita força expirando, você não consegue jogar todo o ar para fora ainda. Por mais que você faça força na expiração, ainda vai ficar um pouquinho de ar no pulmão. Esse pouquinho de ar que sempre fica no pulmão é chamado de volume residual. Aí sim, a soma da minha capacidade vital mais o meu volume residual vai levar o nome de capacidade pulmonar total.
Está aqui. Ó. A minha capacidade pulmonar total. Beleza? Nesse caso aqui, que ele botou a primeira capacidade pulmonar total. Ó. A minha capacidade vital forçada, 4.800. Com mais 1.200 que fica, ó, fica 1,2 litro. No homem, fica mais ou menos 1,2 ml de ar, mesmo depois que eu tento expirar o máximo que eu posso. E na mulher fica 1 litro. Aí quando eu pego um homem, normalmente, um homem médio, tá? Ele consegue ventilar, inspirar e expirar 4,8 litros. Com mais 1,2 que fica, então o pulmão de um homem, de 1,70 m mais ou menos, vai ter 6 litros de capacidade pulmonar total. Ok? Pronto, então o que eu expliquei para vocês aqui? As variáveis pulmonares, tá? Essas variáveis pulmonares dependem de quê? Depende do tamanho do pulmão. Se o pulmão é maior, as capacidades vital e capacidade total vai ser maior. Então, o que determina a capacidade pulmonar é o tamanho do pulmão. Ok? No teste espirométrico, eu tenho essas variáveis aqui, ó, são chamadas variáveis, como é que chama, meu Deus? Esqueci. Estáticas, tá? Variáveis estáticas. E eu tenho uma variável chamada variável dinâmica, tá? Que é esse volume expiratório forçado em 1 segundo. O que acontece? A minha capacidade vital está aqui, ó. Essa é a minha capacidade vital, tá? Ocorre que, quando eu faço o teste de espirometria, a pessoa pede para mim, inspira, eu inspiro. Agora eu expiro com toda a força, eu expiro com toda a força. O que vai acontecer? Quando eu expirar com toda a força, 70% do ar, estou pintando aqui, ó, 70% do ar, desse ar aqui, ó, vai ser jogado para fora no primeiro segundo, que é o que se chama essa variável aqui, ó, que significa aqui, ó, volume, deixa eu botar aqui o laser, tá aqui, ó, volume expiratório forçado 1. Significa o quê? O volume expiratório forçado no primeiro segundo. Então, no primeiro segundo, sai aproximadamente 70% do ar. E os outros 30% saem depois. Por que essa variável é importante? Pelo seguinte, a relação entre a minha capacidade vital e o meu volume expiratório forçado em 1 segundo, eles dão um indicativo do tipo de doença pulmonar que eu possa ter. Existem 2 tipos de doença pulmonar. A doença pulmonar obstrutiva e a doença pulmonar restritiva. Doença pulmonar restritiva é o caso de enfisema, câncer, em que a doença vai destruindo seus alvéolos. Aí, cada vez mais, o pulmão fica com menos espaço para receber ar. Então, essas doenças são doenças restritivas, ou seja, o pulmão vai ficando menor, porque parte dele vai sendo destruído, a capacidade vital vai diminuindo. Mas o ar flui tranquilamente. Já a asma é uma doença obstrutiva. Ou seja, o asmático ele tem um pulmão de tamanho normal. Mas o problema é que a asma, a crise asmática, é uma broncoconstricção, de modo que dificulta o fluxo do ar. Como o fluxo do ar está diminuído, porque o bronco está comprimido, tá? Está contraído, então você não consegue jogar o ar numa alta velocidade. Aí menos do que 70% do ar sai no primeiro segundo. Aí eu consigo diferenciar uma doença obstrutiva, como o enfisema pulmonar, de uma doença uma doença restritiva, como o enfisema pulmonar, de uma doença obstrutiva, como é o caso da crise da asma, ok? Eu vou voltar a falar de asma com mais detalhes daqui a pouco, tá? É o nosso próximo assunto. Não, terceiro assunto, tá? Primeiro assunto é capacidade pulmonar de atleta não é diferente da capacidade pulmonar de sedentários, ok? Eu vou pular isso aqui também e vou pular isso aqui também. Pronto. Ó, a pergunta agora é, por que a capacidade pulmonar de atletas não é melhor do que a capacidade pulmonar sedentária?
Por que que o pulmão do atleta não é maior do que o pulmão do sedentário? Porque o músculo cresce com treinamento. Porque até o ventrículo cresce com treinamento. E o pulmão não. Se o pulmão é tão exigido durante o exercício, por que que ele não cresce? Por que ele não aumenta de tamanho? Por que que as capacidades pulmonares não aumentam? Por um motivo simples. Isso aqui, ó, é o comportamento pulmonar ventilatório. A palavra ventilar é a mesma coisa que respirar, tá? Durante o exercício. Tá? Então, o que a gente vê? Mesmo quando uma pessoa está fazendo um exercício máximo, você não força o pulmão. Porque o volume corrente, ele vai aumentar, né? Vai começar a virar, vai começar a usar a reserva inspiratória e a reserva expiratória. Então, veja que mesmo durante o exercício, você não usa toda a sua reserva inspiratória, quase toda, mas não toda, e não usa, e sobra muito ainda. Ainda sobra muito reserva expiratória. Quer experimentar isso? Faça uma coisa. Quando um dia na vida você estiver correndo, numa corrida cansativa, experimente durante a corrida respirar mais fundo. Você vai ver que você consegue. Você está lá respirando, normalmente, numa corrida, aí você prefere dar... Não, eu vou... Aí lembra da aula, aí eu vou respirar mais fundo. E você percebe que você tinha reserva ainda, inspiratória, durante aquele exercício. Por mais que você já estivesse ventilando bastante, você percebe que você ainda consegue aumentar a sua ventilação durante o exercício. Moral da história. O exercício físico não força o pulmão. Acontece que tudo que o exercício traz de bom, de adaptação boa, como, por exemplo, a hipertrofia muscular, o aumento do tamanho do coração, é porque o músculo sofreu durante o exercício. O coração sofreu. Aí, como ele sofreu durante o exercício, quando ele melhora, quando ele se recupera daquele sofrimento, que a gente chama de estresse, então o organismo ele se recupera do estresse, ficando melhor do que ele era antes. Para quê? Para que amanhã, quando eu for vir exercitar de novo, eu já não sofra tanto. Ou seja, se eu melhoro a minha condição física durante o exercício, é porque eu provoquei um sofrimento para aquele órgão durante o exercício. Eu provoquei um estresse. Então, aí eu falando agora o contrário. Para ter a adaptação, que é a melhora, tem que ter o estresse. Ou, em outras palavras, se não houver estresse, não ocorre a adaptação daquele órgão. O órgão não melhora. Então, como durante o exercício o pulmão não sofre estresse, ele trabalha com folga, então ele não precisa haver nenhuma adaptação. Já que ele não sofreu, ele não vai se adaptar. Ou seja, se não tem estresse, não tem adaptação. Ou aquela frase famosa da musculação, né? No pain, no gain. Se não sofrer no treino, não vai ter ganho. Como os pulmões não sofrem durante o treino, então ele não tem adaptação. Tá? Eu me lembro de uma vez que eu trabalhava em escola normal, escola de ensino básico, e a gente teve uma ideia de criar um grupo de estudo para estudar. Né? Tem toda quarta-feira à noite, se juntavam os professores de educação física dessa escola para estudar. Foi um espanto para a escola, né? Porque ainda existe aquela coisa que eu falei lá na primeira aula, né? Ainda existe um conceito que educador físico não estuda. Aí a escola inteira via, os professores de educação física se juntam para estudar. Estudar o quê? Né? Aquele susto dos dois professores, né? Aí eu disse isso. Nossa, a professora lá quase dava em mim. Ela não aceitou a ideia de que o atleta não tinha um pulmão melhor do que o sedentário e que ela que praticava exercício não tinha um pulmão melhor do que a vizinha dela, que era sedentária. Ela brigava comigo mesmo, sabe, com raiva. Briga comigo não, briga com o livro. Está aqui, ó, escrito no livro, não sou eu não, que está dizendo. Aí eu disse, ó, tem que provar. Aí depois tem outra historinha que eu vou contar para vocês daqui. Uma aluna nossa também não acreditou. Mas vamos primeiro, né? Professor, Pois não, pode falar. Pode falar. Só um questionamento aqui que pode gerar uma discussão boa. Sim. De acordo com a lei do uso e desuso, por que durante o período evolutivo essa reserva respiratória que não se usa, ela não sumiu? Ou seja, por que o pulmão não atrofiou se a gente não usa ele por completo? Vamos lá. Primeiro, a gente usa o pulmão. A gente, quando está no repouso, o ar só chega na parte de baixo dos alvéolos.
Inclusive, durante o repouso, os capilares da parte de cima do pulmão, do terço superior, estão totalmente fechados. Nem sangue circula pelos pulmões. Mas, como durante o exercício eu vou precisar, o pulmão dá. O pulmão tem uma reserva para durante o exercício. Consequentemente, se ao longo de toda a humanidade as pessoas tivessem sido sedentárias a vida inteira, o nosso pulmão hoje seria bem pequenininho. Ou pelo menos teria um terço ou menos, que é aquele terço que fica totalmente fechado durante o repouso. Mas durante o exercício, todo o pulmão se expande, se abre. O problema é que o coração não consegue levar tanto oxigênio para os músculos. Por isso que você entra em acidose. Sai do metabolismo anaeróbio e entra no sai do metabolismo aeróbio e entra no anaeróbio por falta de oxigênio. Mas a culpa não foi do pulmão, a culpa foi do coração. Na verdade, o ser humano evoluiu garantindo uma reserva tranquila de oxigênio, porque o oxigênio não pode faltar. O oxigênio é vida. Então, para garantir, o organismo desenvolveu com uma reserva sem sofrimento. Ou seja, o organismo entende que ele não podia sofrer por falta de oxigênio. Então, o pulmão foi desenvolvido de maneira a ficar bem generoso na oferta de oxigênio, já que as células precisavam de oxigênio, ok? Aí, vamos lá. Comprovações de que o pulmão de um atleta não é melhor do que o pulmão sedentário. Olha o que os caras fizeram. Fizeram um estudo comparando maratonistas, que usam muito pulmão, né? Que treinam durante várias horas ao longo do dia, com pessoas controles, de mesma idade, idade muito próxima e altura também muito próxima, estatura muito próxima. Por que eles tiveram cuidado com a estatura? Por quê? As capacidades pulmonares dependem do tamanho do pulmão. E o tamanho do pulmão depende do seu tamanho corporal. Ou seja, existe uma relação muito íntima entre o tamanho do pulmão e a estatura de uma pessoa. Como em vários órgãos da gente, né? Muitos órgãos da gente são determinados pelo tamanho corporal, tá? O médico legista, trabalha como é que chama? Na polícia, se ele encontrar um osso de uma pessoa, de um cadáver, ele estima qual era a altura das pessoas. Os antropólogos também. Está lá escavando uma coisa e encontra um osso. Pelo tamanho do osso, sabe o tamanho daquela pessoa. Porque o nosso corpo tem... Nossos segmentos corporais e órgãos são bem proporcionais. Tá? Então, a altura, o tamanho do pulmão é determinado pelo seu tamanho corporal, especificamente pela sua estatura. Tá? Então, eles pegaram pessoas de idade similar, estatura bastante similar, média, tá? E fizeram esse teste aqui, de espirometria. Olha o que eles viram. Os maratonistas, capacidade vital forçada, 5,13. Olha os controles, um pouquinho maior ainda. Os controles não foram uns decimais e maior. Estatisticamente, não, né? Mas descritivamente, eles eram maiores. Capacidade pulmonar total, né? Que é o quê? Que é isso aqui, né? Capacidade vital mais volume residual. Dos maratonistas, 6,91. Dos controles, até maior um pouquinho. Até o volume respiratório forçado, era um pouquinho maior nos controles. Nem a função pulmonar, a questão de obstrução pulmonar, era diferente. Ou seja, as capacidades pulmonares de atletas sedentários, muito similares. Muito similares. O resto é a mesma coisa, tá? Só que é uma dividida por outra. Por aqui a gente não consegue demonstrar que não tem diferença. Ou seja, atletas não têm maiores capacidades pulmonares do que sedentários, porque o pulmão não sofre estresse durante o exercício. Aí teve um período desse aí, década de 2010, que uma aluna, chamada Priscila, fez mestrado, inclusive, bem amiga minha, ela namorava com outro menino, que até hoje, namorava com um menino que eu fui padrinho do casamento dele, só que ele casou com outro. Ela não acreditou nisso. Terminou a aula, veio brigar comigo também. Não, professor, não acredito.
O corredor tem que ter maior capacidade pulmonar, trabalha tanto, como é que um atleta treina tanto e não tem nenhuma vantagem pulmonar? Isso não tem. Professor, é Priscila da academia, que tem uma Isso, academia de precisa da ciência, academia, lá né? em Mangabeira, não é isso? Eu não sei, acho que tem Manaíra agora. Não, é Priscila, tem uma academia, que o pai dela, junto com o pai dela, Ela, que também é formado em educação física. ela é que participou de um seminário com Nakamura ano passado. É essa, não? Eu não Ela mexe sei. com medidas, avaliações, com... Olha, ela fez o curso de educação física ali em 2007, 2008, aí depois ela Ela fez mestrado em nutrição. o Não sei cabelo se é curto, ela. né? Meu lourinha, é essa? Não, ela é uma moreninha bem clarinha, É bem outra, né? grandona, de 1,70 m mais ou menos. Uhum, É uma morena clara de 1,70 m, alta. Talvez não seja a mesma, não. Tem outra Priscila que trabalha muito com treinamento funcional. Eu acho que é Eu essa acho, que eu estou pensando que não, é. você está falando dela. Você está falando da Priscila que trabalha com treinamento funcional. Foi aluna nossa também aqui, tá? Inclusive, eu faço alguns trabalhos junto com ela, alguns atletas. Então, ela não acreditou. Por sorte, a gente tinha um espirômetro aqui. Não era um aparelho desse eletrônico, não. Esse aqui é todo eletrônico. O nosso era manual mesmo. Ele media a quantidade de ar que entrava dentro desse tubo aqui, ó. Mas ele funciona do mesmo jeito. Aí ela teimou comigo que pelo menos o nadador teria maior capacidade pulmonar. Ah, não, o nadador tem. Você pode até me convencer. Quando eu mostrei o livro aqui, né? Ah, mas aqui foi um corredor. E o nadador? O nadador tem que ter, porque ele vive lá prendendo a respiração. Como ele prende a respiração, ele sofre estresse. O pulmão dele sofre estresse durante o treino. Aí eu falei, Priscila, só que nesse tempo, a disciplina de fisiologia era no 7º período. E no 8º já era o TCC. Aí eu fiz um convite para ela. Deixa eu fazer um convite. Venha ser minha orientanda de TCC. E o seu TCC vai ser comparar as capacidades pulmonares de atletas das mais diversas modalidades daqui de João Pessoa. Aí ela argumentou também que aqueles caras que pescam lagosta, que mergulha, fica 3, 4, 5 minutos lá embaixo do mar, pescando lagosta, teria pulmão maior. Nem que seja um pescador de lagosta, mas ele tem que ter. Aí a gente ia fazer o quê? A gente ia fazer, né, com jogadores de handebol, basquete, vôlei, nadadores, corredores, sedentários e pescadores de lagosta. Só que lagosta aqui, João Pessoa, vocês sabem, né? Tem alguns meses do ano, parece que são 6 meses ou 4 meses do ano, que a caça é proibida. Aí deu azar de o semestre do TCC dela cair exatamente dentro da época de proibição da caça da lagosta. Porque lagosta não se pesca, né? Lagosta se caça. É uma caça, não é uma pesca. Aí ela não pode fazer mais pesca com nadadores. Olha o resultado. Vou pegar aqui logo o sedentário, que está marcado aqui. A capacidade vital sedentária, 4,7 litros. Olha a capacidade dos corredores do atletismo, 4,6. Olha o povo do futebol, menor ainda do que dos sedentários. Tá? Olha da natação. Nada demais. Nada de maior. Agora, por que o jogador de futebol tinha um pouquinho menor? Porque eles eram mais baixos. Eles tinham 1,74m, e aqui 1,5 cm a menos. E a gente já sabe que a capacidade pulmonar depende do tamanho do pulmão. E o tamanho do pulmão depende da estatura. O nadador deu um pouquinho mais. Mas qual foi a explicação? Eles tinham 1,77m, e meio, 1,5 cm a mais. Então, essa menor capacidade vital do jogador de futebol é porque eles eram um pouquinho mais baixos, em média. E essa maior capacidade dos nadadores não era porque eles eram nadadores, era porque eles eram mais altos. Tanto é verdade que o pessoal do judô era um pouquinho mais baixo e tinha capacidade ainda maior do que a do nadador. Mas olha o pessoal do vôlei, lá em cima. Por quê? Porque o pessoal do vôlei tinha 1,95 m de altura, em média. Professor. Então, ela se convenceu, no TCC dela, que realmente a capacidade pulmonar, o que ela fez? O atleta, para participar desse estudo, tinha que ser atleta no mínimo 5 anos, e naquele ano
tinha que estar treinando pelo menos há 6 meses. Para dizer assim, o treino está fazendo efeito no pulmão. Então, aí ela ainda brincou comigo, né? Mas ainda faltou o caçador de lagosta. Talvez ele tenha maior capacidade. Aí ela brincou comigo assim no finalzinho, né? Brincando. Ela já acreditava que realmente o treinamento não melhora a capacidade pulmonar de atletas. Pois não, pode falar. Professor, nos 2 estudos que o senhor apresentou, de quem esperava-se maior capacidade, mostrou que tinha menos capacidade que os sedentários, não foi isso? Não, na verdade... Menos, assim, descritivamente falando, menos. Estatisticamente falando, não. Não, mas olha só, nesse estudo aqui foi o esperado. Por que os controles tinham capacidade levemente menor? Porque eles eram 1 centímetro a mais, ó. Eles tinham 1 centímetro a mais de altura. O controle é maior aí do que os corredores. Isso, os controles eram 1 centímetro mais alto do que os sedentários. Tá. Essa leve estatura a mais levou a capacidade pulmonar levemente maiores também, indicando claramente que o que determina a capacidade pulmonar é o tamanho do pulmão, que depende da estatura. O que eu ia indicar aqui que, de repente, a SAG, ao invés de ter ocorrido no volume pulmonar, poderia ter ocorrido na otimização dos alvéolos pulmonares, está entendendo? Mas sabe o que acontece? Pronto, como o meu aparelho era mecânico, ele não mediu o volume expiratório forçado. Mas nesse estudo ele mediu. Ó, e o volume expiratório forçado dos corredores não era melhor. Então o ar não tem mais facilidade de circular pelo trato respiratório do atleta comparado com o sedentário. Então, até o ar chegar no alvéolo, não tem a menor diferença do atleta para o sedentário. A diferença vai ser todinha apenas aonde? O sedentário tem um coração pequeno e leva menos sangue para o músculo, fadiga mais rápido. O atleta tem um coração maior, consegue pegar mais oxigênio no pulmão e levar para o músculo. E aí você responde a pergunta de Manuel. Olha, mas aí, pelo erro de uso e desuso, o pulmão não tinha que ter encolhido? Não. Por que o pulmão não pode encolher? Porque o coração pode crescer e precisar de mais oxigênio. Então, o pulmão tem que estar sempre sobrando comparado com o coração. O pulmão sempre deve oferecer mais oxigênio do que aquele que o coração consegue mandar. Um sedentário só consegue mandar 1,5 litro de oxigênio por minuto para o corpo inteiro. O atleta consegue mandar 5 litros por minuto de oxigênio. Mas o pulmão tem 7 disponível. O coração é que não consegue mandar. Então, se alguém cansa durante o exercício, a culpa não é do pulmão. A culpa é do coração. Aí, por isso que a gente vê isso na prática assim, o atleta dizendo, eu estava na corrida, eu só cansei nas pernas, meu pulmão estava excelente. Claro, o pulmão não cansa. Aí a pessoa diz, eu podia ter feito um tempo melhor, porque eu só sentia as pernas, eu não senti nada no pulmão. Ele acha que tinha que cansar no pulmão. Ele acha que tinha que sentir uma sensação de fadiga aqui na caixa torácica. Mas ninguém sente sensação de fadiga na caixa torácica. Sensação de fadiga se sente lá nas pernas mesmo. É lá que falta oxigênio, é lá que entra em acidose e é lá que queima, quando eu entro no metabolismo anaeróbio. Ninguém vai sentir fadiga no pulmão mesmo, não. Veja que isso é um relato muito comum em pessoas que participam de corrida, que diz que não cansaram totalmente porque o pulmão não cansou. Eu estava bem, meu pulmão estava maravilhoso. Claro, ele não sofre durante o exercício. Super comum essa fala, né? Aí, claro, eu como profissional, né, fico calado. Eu não vou discutir com leigo, né? Tá? Mas quando é uma pessoa próxima, um educador físico, aí eu tento puxar uma conversa, mas não tem nada a ver realmente, porque a fadiga é só localizada, não existe fadiga pulmonar, o pulmão não sofre durante o exercício, etc, etc, etc. Tá? Então, a partir de hoje, você não precisa mais dizer que, eu não cansei no pulmão, só senti as pernas. Tá? Na verdade, a fadiga é isso mesmo, a fadiga não é pulmonar, não. A fadiga é muscular durante o exercício. Beleza? Professor, tem uma fala de Jardel, jogador de futebol, isso é antigo, viu? Que ele estava falando de um colega de clube, era um jogador negro lá, né? Ele fez, rapaz, fulano de tal corria muito, parecia até que ele tinha 2 pulmões. Isso, exatamente, não, é super comum. Fulano tem um pulmão maravilhoso, corre demais. Então, que pulmão que esse cara tem? Parecia que tinha 2 pulmões, que para ele...
Exatamente. Podia ter 10, que não adiantava de nada. Ó, outras implicações práticas importantes. Teve uma época, vocês sabem que a indústria quer vender, né? Quer ganhar dinheiro. Se aproveitando da falta de conhecimento do povo. Tá? Agora, é normal que a indústria engane o leigo, mas não é para enganar um profissional de educação física, pelo amor de Deus, né? Teve um tempo, há uns 15 anos atrás, que virou uma moda, olha aqui na câmera, olha para mim, que era um clipe, já estava aqui no nariz, ó, parecia um negócio do óculos aqui, ó, colocava assim um clipe nasal, que aquilo aumentava a respiração e o jogador ia cansar menos. Cara, não tem nada a ver. Realmente, se você clipar o nariz aqui, você aumenta a diferença de pressão. Ao aumentar a diferença de pressão, você manda mais ar para o pulmão, para os alvéolos. Então, chega mais oxigênio nos alvéolos. Só que não adianta nada chegar oxigênio no alvéolo se o coração não vai mandar. O coração, o sistema cardiovascular, coração e vasos, consegue mandar 5 litros de sangue no atleta, de oxigênio para o músculo. Aí você clipa o seu nariz para o pulmão que antes mandava 7, manda agora 7,2. Que diferença faz? O pulmão oferecia 7 litros de oxigênio por minuto. O coração só manda 5. Se você vai oferecer agora 7,2, o coração continua mandando 5. Então, o clipe nasal, teve uma época aí, eu acho que foi ele por volta de 2007, 2008, vocês eram crianças ainda, era todo mundo corredor, até o juiz, até os árbitros do futebol, era tudo com clipe nasal. Porque acreditavam que ia correr melhor, ia cansar menos, porque ia mandar mais oxigênio para o músculo. Ou seja, absolutamente nada a ver. Tá? Outro assunto que faltou falar a vocês aqui, ó, quando eu estava no começo da aula, que a gente deve tratar aqui, tá? Aqui, quando eu falava, né, as implicações práticas, asma, pulmão do atleta, tal, é a questão da altitude, treinar na altitude e jogar na altitude. São duas coisas bem distintas. Eu não sei se vou ter tempo para tudo isso, tá? Mas aí faz parte da minha fala todo semestre, tá? Ver se eu consigo falar com vocês também. Então, absolutamente nada a ver aqueles clipes nasais, tá? Esse é o bonito de ser um profissional, sabe? Que o profissional compreende aquilo que está vendo ali, tá? Então, fechamos esse primeiro assunto, né? Primeiro subassunto, tá? A gente está no primeiro assunto, a gente quer a mecânica respiratória, né? Mas o primeiro subassunto, implicação prática é importante para vocês levarem como conceito da vida profissional, tá? Aí eu vou voltar agora os slides para tratar da questão da mecânica respiratória, tá? Então vamos lá. Vamos colocar o chat. Isso, marquem a presença de vocês aí no chat, ok? Para ganharem a nota fechada. Então vamos lá. Função dos pulmões, aliás, do trato respiratório inteiro, né? Mandar o ar do ambiente até os alvéolos. Para isso, o ar precisa sofrer alguns processos. Não é só jogar o ar lá dentro, tá? Para você mandar o ar para os alvéolos, você precisa fazer acontecer 3 processos, tá? Vou botar até aqui. Não está legal esse aqui, não. Deixa eu botar aqui. O ar precisa não ser só simplesmente levado para o alvéolo, mas ele precisa ser... Tem que ter um processo de aquecimento. Não, filtração, limpeza primeiro. Apanhei aqui, peraí. Filtração e limpeza. Aquecimento e umidificação. Porque semestres anteriores, eu via o slide que não estava legal e deixava porque eu dava aula na parede, né? Na projeção do data show. Como agora eu estou dando aula diretamente do computador, aí dá vontade de sair ajeitando as aulas. Então, o ar, o ar do alvéolo, do ambiente, do meio ambiente, até os alvéolos, não é só levar o ar, tá? À medida que o ar vai passando pelo trato respiratório, ele precisa sofrer
passar por esses 3 processos, tá? Filtração, aquecimento e limpeza. Aí vocês vão ver que eu vou culminar com isso falando de asma. Tá? Então, vamos lá. O que acontece é o seguinte. Eu não gostei mesmo. Deixa eu só, pelo menos, separar aqui. Então, o ar precisa passar por esse processo aqui. Pronto. E aquece de filtração, limpeza, aquecimento e filtração. Vamos começar pelo processo da limpeza, né? Filtração e limpeza. A filtração é aonde? É para isso que serve esse banco de cabelinho que tem dentro do nariz da gente. Ou seja, os cílios nasais. Tá? Cílios nasais funcionam como um filtro. Qual é a intenção desse filtro nasal nosso aqui? É aquelas partículas grandes de sujeira, poeira, partículas de poeira que a gente vai inalando, elas vão enganchando nos cílios, justamente para não chegar nos alvéolos. A gente tem que ver uma coisa muito importante, tá? O pulmão é a porta de entrada de doenças. Porque o pulmão, nosso trato respiratório, ele é campo aberto entre o ambiente e o meu organismo. Qual é o grande problema, qual é a maior preocupação para quem está dentro de um hospital? Principalmente pessoas que fazem cirurgias. É se precaver de uma infecção hospitalar, que mata tanta gente no mundo. A pessoa vai fazer uma cirurgia de vesícula e morre lá, e sai morto com infecção. Por quê? O ambiente, na hora que você se corta, você abre seu corpo com o ambiente. Então, vírus, bactérias que estão rodando pelo ambiente entram no seu corpo. Por isso que a infecção hospitalar mata tanta gente, porque a pele é uma proteção importantíssima para a gente. Mas o problema é que nós temos duas partes do nosso corpo que é muito exposta ao ambiente, que é o quê? O trato respiratório, tudo que está no ar vai para dentro. Entanto, qual é a infecção mais comum da história da humanidade? As gripes. Inclusive a Covid, que é um tipo de gripe, tá? Que é o quê? É você inalou, botou no seu pulmão, botou para dentro do organismo pelo pulmão, partículas como chama? Micro-organismos, tá? E a outra infecção mais comum que existe, especialmente nas mulheres, é a infecção urinária. Porque o órgão sexual feminino é muito exposto ao ambiente, tá? Então, infecção urinária, infecção das vias aéreas superiores, ou seja, gripe, é chamada IVAS, né? IVAS, infecção das vias aéreas inferiores, tá? A chamada, tá aqui, ó, IVAS, tá? São as infecções mais comuns, porque o pulmão é uma porta aberta para os micro-organismos penetrarem e gerarem doenças na gente, tá? Por causa disso, o trato respiratório tem uma ampla preocupação, entre aspas, né, a palavra preocupação, né, de fazer o ar chegar limpo lá nos alvéolos. O que ele faz? Primeira coisa que ele faz, um processo de filtração e limpeza. Começa pelos cílios nasais, que vai já retendo aquelas partículas maiores de sujeira do ar. Tá? Aí nota também que dentro do nosso nariz, bota o dedo aqui no nariz, seu dedo mínimo no nariz, e ele é molhadinho. Isso não é por acaso, é para que esse muco, esse molhadinho do nariz, ele é um muco pegajoso, ele fosse uma cola, e as partículas que tocarem na parede nasal já ficam grudadas ali. Aí, como esse muco está em contato com o ambiente, aí a poeira do ar se mistura com o muco e vira uma mistura de poeira com o muco, e o ar seco do ambiente resseca o muco e vira aquela catotazinha lá, que é aquele técnico da Alemanha, adora tirar na hora do jogo e ainda comer. E foi flagrado duas Copas do Mundo, né? Ele foi flagrado comendo aquelas catotas, tirando as catotas do nariz, tá? Ela resseca por causa do ar, ambiente, e você tem que limpar todo dia, né? Senão vai entupir teu nariz de catota lá, tá? Agora acontece o seguinte, aí é outro conceito interessante, ó, de sistema respiratório. As pessoas acreditam que se estiver correndo e respirar pela boca vai cansar mais. Tem nada a ver. Também acreditam que se respirar pela boca vão ter dor desviada. Também não tem nada a ver, tá? Na verdade,
Respirar pelo nariz ou pela boca dá no mesmo. Tá? Não modifica nada a capacidade para o exercício. Você tem ideia? Quando eu corria, eu era atleta, tinha um treino de 15 quilômetros, 20 quilômetros, e a gente tinha um colega nosso que ele era um humorista. Ele adorava, ele contava muito piada. Eu lembro que uma vez ele foi para uma corrida em Fortaleza, a gente saiu de Campina Grande 7 da manhã e chegava em Fortaleza de 7 da noite, chegava em Fortaleza 7 da manhã. Cara, a viagem foi num instante, a gente nem sentiu a viagem rodar, porque ele ficou até 1 hora da manhã contando piada, e o outro inteiro rindo com as piadas dele. É um humorista nato. Então, ele treinava contando piada. Então, a gente corria 20 quilômetros, pace de 4h30, 4h10, dando risada com as piadas dele. E não cansava nem mais e nem menos por causa disso. Então, respirar pelo nariz, correr falando, tem nada a ver, tá? Comparado com respirar pelo nariz. A única diferença de respirar pelo nariz ou pela boca é que, ao respirar pela boca, eu perco essa filtração aqui, ó, do nariz. Porque o ar vai passar pela minha garganta e não tem cabelo na minha garganta, não tem cílios na minha garganta para filtrar o ar. Mas isso não chega a ser um problema. Por quê? Se o nariz da gente dentro, ele é molhadinho de muco, na traqueia é muito mais. Aqui, ó, toda esse trato aqui é lotado, é muito muco mesmo, muito. Então, a parede de muco na traqueia, e o ar, quando entra, ele não entra reto, tá? Olha aqui para a minha mão, o ar ele entra assim, ó, em forma de turbilhão. Isso quer dizer, então, que toda partícula de poeira, de sujeira, até de micro-organismo que entra pela sua traqueia, uma hora essa partícula vai se chocar com a parede da traqueia. Na hora que se choca, fica grudado lá. Aí o que acontece? Olha para a minha mão de novo. Na traqueia tem uns cílios, uns pelinhos. Só que os pelos da traqueia se mexem assim, ó. Eles passam o tempo inteiro se mexendo assim, ó. Numa velocidade que está aqui, ó. Numa velocidade, cadê? Numa velocidade de 1 a 2, pode olhar para minha mão, tá? Ao mesmo tempo da tela, numa velocidade de 1 a 2 centímetros por segundo. Para quê? Para tirar aquela poeira, senão aquela poeira ia acumular na sua traqueia, e igual cimento, né? Ia secar e você ia parar de respirar. Para não entupir a traqueia com a poeira, né? Poeira misturada com esse muco, vai virar uma pedrinha mesmo se secar, como a catotezinha do nariz. Então, os cílios vão subindo. Aí, quando essa mistura de poeira com muco vira o catarro, que a gente conhece, né? O famoso catarro. Quando esse catarro chega na garganta, aí você escolhe. Ou você cospe o catarro fora, ou você engole. Aí aquela poeira vai sair lá nas suas fezes. Ou seja, quando você defeca, você joga fora poeira no ambiente também. Tá? Por mais nojento que seja você engolir catarro, já me deu vontade de vomitar só de pensar aqui agora, eu tenho frescura, qualquer coisa dá vontade de vomitar. Aí você passa o dia inteiro engolindo catarro. Se seu quarto aí não está cheio de catarro no chão, é porque você desde manhã está engolindo catarro o tempo inteiro sem parar. Então a gente passa a vida inteira engolindo catarro. E quanto mais poeira tem no ambiente, mais catarro eu estou formando, mais catarro eu estou engolindo. Tá? Então veja que eu tenho todo um processo de filtração e limpeza. Filtração nos cílios e limpeza ao muco. Tá? Vai limpando para garantir que o ar vai chegando quente. Limpo lá no alvéolo. Tá? Acontece que vai ter vírus e bactérias que escapam do cílio nasal. São tão pequenininhas que escapam do cílio nasal e não grudam na parede da traqueia. Então, vão chegar no alvéolo. Só que vai acontecer justamente isso. O alvéolo é super rico nos constituintes do sistema imunológico. Célula tipo 2, célula alveolar tipo 1 e macrófagos. Ou seja, está sempre ali, pronto para atacar. Então, tudo aquilo que escapou dos cílios nasais e que escapou do muco da traqueia, dos bronquíolos, vai parar onde? Vai parar no alvéolo. Só que já tem lá um monte de soldadinho, né, como minha filha chama, os soldadinhos do sistema imunológico, pronto para atacar. Aí, todo dia a gente inspira vírus da gripe, mas não pega, porque a gente já tem os macrófagos que vão destruir aquele vírus. Só que todo ano você tem que tomar a vacina da gripe. Gripe por quê? Porque o vírus da gripe ele é mutante. Ele muta.
Então, aqui no ar, tem o vírus da gripe do ano passado, do outro ano, mas você não pega a gripe porque já pegou uma vez. Ou então porque você tomou a vacina. Só que, como o vírus da gripe é um vírus mutante, o que vai acontecer é que o vírus se muta, aí quando chega no alvéolo, o alvéolo não reconhece aquele vírus. Aí você desenvolve uma infecção. A infecção que tem como sintoma os espirros. O espirro é só o sintoma, tá? Na verdade, o nome da doença é influenza, tá? Aí, os espirros é o sintoma, porque a região fica irritada, aí você fica espirrando como uma resposta da irritação. Igual uma irritação gera uma coceira. Então, o espirro é a coceira do pulmão, digamos assim, porque ele está irritado com o ataque daquele vírus. Até que o sistema imunológico reconheça o vírus e produza os anticorpos que vão eliminar aquele vírus, tá? E também por isso que tem doenças que você só pega uma vez na vida, como papeira, cachumba, porque o vírus da papeira e da cachumba, ele não é mutante. Então, pegou uma vez ou tomou a vacina, não pega mais nunca. Já o vírus da gripe, ele é mutante, tá? Ou seja, se o vírus da Covid for mutante, isso quer dizer que a gente vai ter que tomar vacina da Covid todo ano, pro resto da vida. Tá? Espero que ele não seja mutante, tá? É que já tem tido alguns casos aí de reinfecção. Né? A esperança é que o vírus não seja mutante, porque, embora esteja acontecendo reinfecção, é com um número muito pequeno de pessoas. E, às vezes, a reinfecção pode ter sido um falso positivo. A pessoa pensou que teve e não teve. Como foi o caso do Palmeiras agora. 3 jogadores pegaram Covid essa semana, de novo. Estatisticamente falando, é improvável. Considerando que de quantos milhões de pessoas já pegaram Covid? No Brasil, 4 milhões. Considerando que 60 milhões de pessoas do mundo pegaram Covid. E não tem mais do que 1.000 casos de reinfecção, quer dizer que a chance de reinfecção é de 1 para 60 mil. Se a chance de reinfecção é de 1 para 60 mil, como é que num time de 20 que pegaram Covid, 3 pegaram de novo? Não tem a menor lógica matemática, epidemiológica, esse dado do Palmeiras. Eu prefiro crer que os caras tiveram um diagnóstico de falso positivo. Não estava e o exame deu errado. Aí agora o exame deu certo. Agora eles estão. Tá? Então, é improvável, estatisticamente, que 3 jogadores de um grupo de 30, 40 jogadores tenham se reinfectado, ou seja, 3 de 40, quando no mundo da reinfecção, eu diria que é de 1 para 60 mil. Então, é totalmente sem lógica esses 3 jogadores terem se reinfectado. Tá? De qualquer maneira, estão tudo em estudo, né? Tem-se a esperança de que o vírus da Covid não é mutante, porque se ele for mutante, ferrou a gente. Tá? Haja vacina para não fazer a economia parar por vários anos seguidos. Ok? Então, o sistema imunológico ele já é dotado de um sistema de defesa, para não deixar a coisa acontecer. Tá? Então, terminei o segundo bloco. O segundo mini bloco, né, do primeiro blocão. Então, veja que o tempo todo que eu estou falando somente de mecânica respiratória. Porque eu estou aqui, ó, tá? Na ventilação. Tá? Dúvidas até então? Professor? Não. Tá ouvindo? Ouvindo, sim. Fala um pouquinho, então, da asma. Ah, sim, já que ela é uma inflamação provocada nos bronquíolos, que aí você já começou já falando sobre algumas doenças aí que atacam, aí já dá para entrar na asma aí. A asma tem tudo isso a ver com isso aqui, tá? Eu vou só falar, na verdade, eu já estava no caminho, tá? Eu estava na minha cabeça assim, dúvidas para dizer assim, nosso próximo assunto agora é asma, porque isso aqui é a origem da explicação da asma, tá? Só tem uma coisinha antes aqui, só para não perder o slide que eu botei aqui, é para falar dos músculos respiratórios. Não vou deixar para falar dos respiratórios depois mesmo, tá? Depois eu falo. Vamos para a asma. Olha, a asma acontece justamente... Antes do senhor entrar, eu queria fazer uma pergunta. Pois não, pode aproveitar. O senhor falou que um dos sintomas dos pulmões é provocar o espirro. Não foi isso? Foi. Por que, então, às vezes, tem pessoas que
que a pessoa está numa fase de ficar espirrando muito, a tal ponto de haver um descontrole desses espirros e a pessoa começar a produzir muco em excesso, que Então, se vamos lá. caracteriza pela coriza, né? E aí a pessoa fica com o nariz pingando É outra e história. Isso, é outra história. basicamente é como se não parasse mais os espirros, Pronto, somente é outra tomando um história. remédio para poder conter isso aí. Isso, gripe é algo totalmente diferente de alergia, tá? São duas doenças totalmente diferentes, a gripe da alergia, tá? Só que as duas irritam o trato respiratório. E a coceira dessa irritação é a gripe. Então, não confundir, tá? Gripe com alergia. A rinite, sinusite, sim, e sinusite já é outra coisa diferente de alergia. Então, existe a influenza, existe a gripe, existe a alergia, existe a sinusite e existe a rinite. São coisas bem diferentes, tá? Vamos lá. A gripe é uma doença temporária provocada por um vírus que foi lá no seu alvéolo, não tinha um anticorpo, ela vingou ali no alvéolo e provocou uma irritação no alvéolo. Aí, sintoma, coceira. Coceira que eu estou chamando aqui, né? Espirros. Beleza? Já a alergia é outra coisa. A alergia é, digamos assim, da família da asma, tá? A alergia é, você inspirou algo, sujeira, aí aquela sujeirinha irrita o seu trato respiratório. Veja, quem irritou não foi o vírus, não foi a infecção provocada pelo vírus, tá? Foi irritação até mesmo física mesmo. A poeira bate lá na tua traqueia, irrita a tua traqueia, aí aquela coceirinha você bota espirro. E por que a coceira é um espirro? O espirro é uma tentativa do organismo de botar para fora aquilo que está provocando irritação. Então, o espirro é a coceira para botar para fora. Então, a minha pele coça, eu passo a unha na minha pele para passar aquela coceira, né? Para aliviar aquela sensação. O espirro é a mesma coisa. É um mecanismo do organismo para jogar para fora aquilo que está provocando a irritação. Entendeu? É um instinto natural do ser humano jogar para fora aquilo que está provocando a irritação. Então, o espirro é uma coceira. Tá? Aí, então, é aquela questão, né, da homeostase, né? Ele detecta, ele aí, o organismo, ele detecta que tem algo que está quebrando a homeostase do organismo. Isso, E aí ele vai tentar se defender de alguma forma, isso, né? Ele detecta, no caso aí vai usar o espirro para poder expulsar o corpo estranho. Isso, exatamente, tá? Ele detecta o que ele entende como corpo estranho e quer jogar para fora. Exatamente isso, tá? Só que veja, o espirro da gripe é o resultado de uma infecção que é a nível celular. Ou seja, o vírus começa a querer destruir suas células. E aquilo gera uma irritação e você gera uma coceira, que é o espirro, né? Tá? Já a alergia, não. É substâncias químicas ou físicas mesmo, geram irritação e você faz a mesma coisa. Tá? Então, é o mesmo sintoma provocado por dois fenômenos diferentes. Tá? Então, o que acontece? A asma e a alergia, vocês vão entender agora as duas numa tacada só, que as duas são a mesma coisa, na verdade. O que acontece é o seguinte, está nítido aqui, né, que o nosso trato respiratório, nossa via respiratória, ela é especializada em proteger você de doença, né? Em não deixar substâncias que geram doença chegar no sangue, é isso? Chegar no alvéolo e, consequentemente, no sangue. Está claro isso, né? Como ele é especialista, então ele é muito bem treinado para isso. Então, o que é a asma? A asma é um distúrbio de algumas pessoas na qual esse sistema imunológico aqui, que tem uma função de defender você de corpos estranhos, ele é estressadinho demais. Ou seja, ele é hiperreativo. Ele atua mais do que devia. Ou seja, uma pessoa normal respira, por exemplo, uma fumaça de cigarro, chega no ambiente, uma pessoa fumando, respira,
O sistema imunológico vai lá, né, fazer seu processo de infiltração, limpeza e tudo mais. Já o sistema imunológico do asmático, ele entende aquela fumaça como um corpo estranho e ataca aquele corpo estranho. O grande problema do asmático é exatamente aqui, ó. Na hora que ele vai atacar, antes ainda de chegar no alvéolo, ainda nos bronquíolos, tá? Ainda nos bronquíolos, antes do alvéolo, ele, para atacar, isso aqui é um corte transversal do bronquíolo, tá aqui, ó. Um corte transversal do bronquíolo. Esse é o bronquíolo. Essa parte aqui, ó. Deixa eu botar aqui o mouse de novo. Essa parte aqui, ó, é a parede do bronquíolo e aqui é a luz do bronquíolo, tá? Por onde o ar vai passar. Acontece que quando o asmático inala a fumaça de um cigarro, por exemplo, ou vários outros, né, agentes que geram a crise dele, o sistema imunológico quer atacar aquele negócio, mas não precisava atacar, porque não é um corpo estranho exatamente, tá? Não é um vírus, por exemplo. E ele ataca com toda a força. O problema é que, para atacar, ele tem que levar os agentes imunológicos. Cadê? Ele precisa levar os agentes imunológicos do sangue, do capilar sanguíneo, para dentro do bronquíolo. Aí, os agentes imunológicos tracinhos aqui, ó. Alguém vai ter que levar ele. Quem leva ele? A água. Então, para ele entrar aqui, ó, a água tem que entrar. Então, a parede do bronquíolo fica permeável para a água, aí a água invade, junto para levar os agentes imunológicos, e o bronquíolo incha, ou seja, ele se contrai, ele fica comprimido. Resultado, o que vai acontecer aqui... O que vai acontecer aqui é que vai haver uma inflamação. Então, por isso que a asma, antigamente a asma era classificada como uma doença alérgica. Hoje a asma é classificada como uma doença inflamatória. Tá? Então, o que acontece? Como essa região aqui, ó, põe o mouse, essa borrachinha, como essa região aqui vai estar cheia d'água, a luz do vaso vai diminuir. A luz do vaso, deixa eu tirar aqui a borracha por enquanto, a luz do vaso vai ficar assim, ó, bem apertadinha. Ou seja, fiz tudo errado aqui. Peraí, deixa eu apagar aqui. É que eu tô usando o dedo. A canetinha que eu escrevo está em casa. Então, o que vai acontecer é que, com o aumento de água aí, vermelho. Já tá, caneta vermelha. Essa parede do vaso aqui, ó, que tinha essa espessura e deixava essa luz, ela vai ficar bem mais espessa e a luz do vaso vai ficar bem menor. Estou apanhando aqui sem saber trabalhar com o dedo. E a luz do vaso vai ficar bem menor. Pronto. Isso quer dizer, então, que eu vou apagar essa de cima, né? Resultado, o asmático vai ter grande dificuldade de inspirar, desculpa, inclusive, viu? Para inspirar, o asmático não tem dificuldade. Por motivo que eu explico mais na frente para vocês, tá? Ele vai ter muita dificuldade para botar o ar para fora. Então, o sofrimento do asmático não é inspirar. O sofrimento do asmático é expirar, tá? E, inclusive, tem situações que ele tem tanta dificuldade de expirar que ele morre. É uma pequena quantidade de asmático que morre, tá? Mas morre no Brasil, coisa de 2.000 pessoas asmáticas morrem no Brasil porque tem uma crise asmática e não tem o remédio para botar na hora. A crise demora muito, a crise é muito severa e a pessoa morre sem conseguir respirar. Morre asfixiada. Tá? É uma pequena quantidade de pessoas, mas morre. Morre gente de crise asmática no Brasil. Tá? Aí o que acontece? Então, o que eu vou dizer aqui? O que é a crise asmática? A crise asmática é um distúrbio do sistema imunológico que é hiperreativo. Ele ataca excessivamente partículas que não deveria atacar. Aí é pólen, ácaro, fumaça. Tem asmático que só de tomar uma água gelada, só porque a água gelada passou pelo esôfago, resfriou o esôfago, e o pulmão está ali pertinho, né? A traqueia corre lá do lado do esôfago, né?
Na hora que a água gelada, aquele pouco tempo que a água gelada está descendo, você passa o quê? 1 minuto tomando água gelada. Nem isso, né? 30 segundos tomando água gelada. Aí aquela região do esôfago esfria e a região da traqueia também esfria. Só o resfriamento ali já faz o sistema imunológico atacar. Esfriou, ele ataca. Então, eu diria que, brincando com as mulheres aí, tá? A asma é igual, a asma é uma mulher em TPM. O asmático é o sistema imunológico feminino em constante estado de TPM. Ataca todo mundo que chega perto. Qualquer coisa diferente já está atacando. Tá? Brincadeira com as meninas. Com a TPM que vocês tanto sofrem. Tá? É um desconforto. Nesse caso aí, professor, a asma ela não tem cura, né? Não, a asma não tem cura, porque as doenças imunológicas, como lúpus, asma, são doenças hoje em dia consideradas ainda, não tem uma cura. A gente não aprendeu ainda a equilibrar essa atividade imunológica. E a rinite, eu já ouvi dizer que tem pessoas que tratam asma com corticoide. Contrapartida, o corticoide tem aquele efeito, né, de fazer a pessoa engordar. Vou falar disso tudinho, exatamente, tá? Aí, e a rinite? O que é a rinite? A rinite é uma asma que acontece apenas no nariz. Ou seja, essa região do nariz, tá? Também ataca essa sujeira que entra no nariz, aí o nariz fica pingando. Por que fica pingando? Porque para o sistema imunológico mandar algo para cá, né, tem que mandar mais água. Para mandar mais água, os vasos sanguíneos dilatam-se. Aí o vaso sanguíneo dilata e fica jogando água. Aí você fica pingando. Tem gente que pinga mesmo, de goteira. Quando eu tenho crise alérgica, eu tenho rinite, se eu pegar um lenço de pano, com 2 horas o lenço está todo molhado. Eu tenho que ter... Antigamente eu tinha a crise alérgica e não tratava. Né? Passava o dia inteiro espirrando. Eu usava 3 lenços, 4 lenços, assim, ao longo do dia inteiro. Molhava totalmente o lenço. Pinga muito. E ainda ficava lacrimejando também. Para mim sair água do nariz e dos olhos. Quando eu tinha minhas crises asmáticas antigamente. Morava em Campina Grande. Aí vim morar em João Pessoa, fiquei curado. Professor, o olho incha e fica vermelho, né? Isso, tudo é o quê? Vasodilatação. É o meu caso. É o sistema imunológico atacando o que não precisava. Para atacar, tem que levar os constituintes imunológicos. Para levar, é o sangue quem leva. Para o sangue levar, vasodilata e joga água. Porque é junto com a água que vão os constituintes imunológicos. Aí fica vermelho, inchado, um pouquinho inflamado e pingando o tempo inteiro, água o tempo inteiro. Aí você toma o antialérgico. O antialérgico, ele inibe um receptor que impede a vasodilatação. Então, pessoas que têm rinite alérgica pingando no nariz, tomam o Histamin, por exemplo, né? Que é o chamado antihistamínico. Eu gosto de tomar o Histamin. Ele é barato, custa R$8. E em Campina Grande eu tinha uma crise por semana, pelo menos. Eu não passava uma semana sem passar um dia inteiro espirrando. Aí vim morar em João Pessoa, eu tenho uma de vez em quando. Eu diria uma por mês. Só que quando eu estou vendo que vai ter, que eu vou ter, que eu estou sentindo meu nariz um pouquinho coçando já, começa a coçar o céu da boca. E quando começa a coçar o nariz, aí de noite, eu tomo um Histamin, que ele me ajuda a dormir. O sono fica mais gostoso. Eu adormeço mais fácil e tudo mais. Se eu não tomar, acordar e começar a espirrar, aí eu tomo a segunda geração do antihistamínico, que é, por exemplo, a desloratadina. Por que dá sono? Pelo seguinte, o nariz, ele tem os receptores H1, tá? Que é o receptor histamínico. E o cérebro, ele tem o receptor H2. Se eu tomar aquele mais barato, que é o Histamin, ele tanto bloqueia H1 quanto bloqueia H2. Ao bloquear, acompanha o mouse, ao bloquear o H1 no nariz, ele faz vasoconstricção. Aí para de jogar água e para de irritar. Pronto, acabou. Aí, meia hora depois, você já sente um alívio. Já não espirra tanto e já não fica pingando pelo nariz. Tá? Só que os mais baratos, como o Histamin, tá? É o nome comercial, ele bloqueia o H1 e também bloqueia o H2. Só que quando bloqueia o H2, os neurônios ficam mais lentos.
Aí vem a sonolência e a diminuição da velocidade de reação, ou seja, tudo que um atleta que joga tênis, handebol, basquete não precisa tomar é um anti-histamínico antes de jogar, porque a velocidade de reação dele vai ficar diminuída. Tá? Aí, ele provoca vasoconstrição, o senhor falou? Ou é vasodilatação? Ele gera vasoconstricção. É o multigripe, né, professor? Eu tomo multigripe. Tem vários nomes comerciais, mas são antihistamínicos, tá? Se eu pegar a bula, esse é um remédio da categoria dos antihistamínicos, tá? Essa semana eu estava com uma crise dessa, eu tomei um remédio, ele me deu um sono tão forte que parecia um torpor. Aí eu não entendi porque é que eu tinha dormido bem na noite anterior, e eu fiquei com um sono muito forte durante a tarde, a tal ponto de não resistir e ter que dormir. Exatamente. Aí, um pouco mais tarde, eu fui ler a bula. Aí a bula disse que um dos efeitos era sonolência de leve a moderada. Isso, aí disse que não pode trabalhar com máquinas, não pode trabalhar em máquinas, não pode dirigir. É isso? Pronto, exatamente. Fazia muito tempo que eu não tinha uma crise alérgica de rinite, eu tive essa semana. Pronto, aí você tomou um antihistamínico genérico. Assim, foi não é genérico de ser genérico de que não da farmacologia, não, tá? Só que existem agora os antihistamínicos seletivos, que é a desloratadina. Chega na farmácia, eu quero desloratadina. Aí, o que é que faz? A desloratadina, ela inativa o H1, mas ela não atua sobre o H2, ou seja, ela corta os efeitos, os sintomas, sem dar sono em você. Só que acontece, eu chego na farmácia para comprar, eu quero Histamin, o cara me oferece desloratadina, eu não quero desloratadina, eu quero Histamin mesmo. Não, mas esse melhor, eu sei. Aí eu digo a ele por quê? Primeiro, eu tomo de noite para dormir, me ajuda no sono, e quando eu tomo a desloratadina, o efeito não é o mesmo. Por quê? Porque no nariz não existe só H1, também existe H2. Só que é assim, é muito H1 e pouco H2. Só que parece que no meu nariz tem muito H2. Quando eu tomo o bloqueador que só bloqueia o H1, os sintomas não somem. Então eu tomo o H1, o remédio antigo, a primeira geração do remédio, porque para mim ele é melhor. Agora eu só tomo à noite. Aí se eu tomar de dia, eu tomo sabendo que eu não vou ter sono, mas sabendo que os sintomas não vão melhorar tanto quanto se eu tomasse o outro. Entendeu? Aí em casa, eu sempre tenho os dois. Eu sempre tenho o Histamin e eu sempre tenho a desloratadina. Se eu precisar tomar de dia, desloratadina. Se der para segurar para esperar para a noite, aí eu tomo o antihistamínico. O Histamin custa R$8, baratinho. O outro custa 15, 20 reais. Os dois são baratos, né? Mas um é bem mais barato, tá? Então, mas o que eu estou falando aqui? É que a rinite é uma espécie de asma, só que em vez de acontecer nos bronquíolos, a reação acontece aqui, né? No nível mais superior, tá? No nível mais de cima, né? Das vias aéreas, tá? Que é, ou seja, na região do nariz, ok? Já a sinusite é outra história. A sinusite é uma inflamação, porque aqui, olha aqui para mim o nariz, esse osso aqui, é cheio de buraquinho dentro. E o catarro da gente, normalmente, entra e suja, fica sujo. Então, aqui dentro é uma sujeira só. Se uma pessoa fraturar o nariz, se você encostar o seu nariz no nariz dele fraturado, vai subir uma catinga de sujeira. Então, o que eu faço, então? Aí, essa sujeira infecciona, gera uma infecção, que é a infecção chamada de sinusite. Tá? Aí, algumas pessoas fazem uma cirurgia da adenoide, porque é um septo que tem, que ele é mal posicionado e ele acumula muito mais sujeira. Aí, a pessoa tem muita crise de sinusite. Aí, tira esse buraquinho, tira esse bloqueio, de modo tal que a sujeira desce. Quando você, como é que chama? Assua, né? A pessoa chama assoar o nariz, tá? E a pessoa que tem esse probleminha no septo, mesmo quando você assua, a sujeira não desce, fica. Aí tem muita inflamação dos sinos, que é essa região aqui, ó, que é a doença chamada sinusite. É uma doença inflamatória também, tá? Então, a sinusite se trata com antibiótico. A corize se trata com antihistamínico. E a asma se trata com corticoide, como eu vou explicar um pouco mais na frente. Tá? Quer dizer, ainda agora, vou tentar explicar nesses 8 minutos que eu tenho, tá? Então, veja, são 3 doenças diferentes e nas 3 você fica espirrando.
4, né? 4 com a gripe, que é uma infecção das vias aéreas, ok? Então, tem sinusite, corize, rinite e asma, e gripe, tá? Aí, a asma. A asma é um problema imunológico, uma hiperreatividade imunológica, mas o grande problema da asma é que a inflamação, olha para o mouse, acompanha o mouse, a inflamação dos bronquíolos é que gera a crise asmática. Antigamente, qual era o tratamento da asma? Era um broncodilatador. Sabe o que é o broncodilatador? Não tem aquela substância que eu disse a vocês que emagrece, são as catecolaminas, que ativa receptores beta. Pronto. O remédio para asma é um agente químico que tem afinidade com o receptor beta. Ou seja, o mesmo receptor beta que tem lá na gordura, tá? Que eu tomo a sibutramina, aí a sibutramina ativa esse receptor, e esse receptor ativado faz eu emagrecer, esse mesmo receptor está presente aqui nos bronquíolos, ó. Tá? E é esse receptor que, ativado, provoca, ele quando ativado, ele provoca broncodilatação, na hora, bateu, dilatou os bronquíolos. Então, o bronquíolo está inflamado, aí eu pego uma substância que ativa esse receptor beta, aquele mesmo da gordura, que é o salbutamol, clenbuterol, é o nome da substância daquelas bombinhas, tá? Chamadas bombinhas. Então, o salbutamol, o clenbuterol, são substâncias que têm um agonista beta. Quando você joga aquela bombinha na boca, que aquele gás desce pelo bronquíolo, que esse gás toca aqui, ó, na parede do bronquíolo, ocorre uma dilatação imediata. Então, eu tenho uma crise asmática, eu meto a bombinha, o bronquíolo dilata. Só que isso é apenas um paliativo. Você não está curando a asma. Por quê? E quando a bombinha está dilatando o bronquíolo, o sistema imunológico está lá. Continua estressado do mesmo jeito, atuando mais do que devia. Tá? Então, é um paliativo, mas é um paliativo que salva vidas. Ou seja, se as 2.000 e poucas pessoas que morrem todo ano só no Brasil de uma crise asmática, naquela hora tivesse com a bombinha na mão, essas pessoas não teriam morrido de crise asmática. Mas é um paliativo. Tu tem a crise agora, o efeito é breve, tá? O efeito dura alguns minutos apenas, dessa broncodilatação. Daqui a pouco, o sistema imunológico vai provocar outra broncoconstricção, outra inflamação. Aí, por isso, que quando a medicina foi compreendendo a asma, desclassificou a asma de uma doença alérgica e classificou a asma com uma doença inflamatória. Ou seja, é uma doença inflamatória provocada por um excesso de atividade do sistema imunológico. O que é que eu vou fazer, então? Eu vou diminuir a atividade do sistema imunológico. Eu vou diminuir a inflamação, reduzindo a atividade do sistema imunológico. Como é que eu faço isso? Tomando corticoide. Aí o asmático toma uma injeção, por exemplo, de diprospan, e a diprospan e várias outras injeções, tá? Elas passam meses ali no teu sangue. E aquele tempo que aquela injeção passar no teu sangue, ela está o tempo inteiro diminuindo a atividade do seu sistema imunológico. Ou seja, você artificialmente reduz a atividade do sistema imunológico. Então, hoje em dia, a asma se trata com corticoide. O problema é que se você comprar um corticoide, a bula parece um livro, de tão grande que ela é. A bula, você abre aquele papelzão lá, ó, você consegue abrir coisa de 1 metro de papel. Só da bula. Aquela bula, você vai abrindo, né? Ela vem toda dobradinha, você vai abrindo, dá 1 metro de papel. Porque são muitos efeitos colaterais, tá? Osteoporose, crianças vão ter malformação dentária, engordam uma maravilha, tá? E como o sistema imunológico está diminuído, está fragilizado, então você está mais exposto a pegar outras doenças, tá? Que dependem, inclusive a própria gripe. Você fica mais suscetível a pegar gripe porque o sistema imunológico está mais fraco. Mas a vantagem é que você fica durante alguns meses sem ter a crise. Aí,
Por causa desse efeito agressivo, esse efeito colateral, o que o pessoal criou, então? Criou a bombinha de corticoide. Ou seja, em vez de tomar a injeção, em vez de engolir o remédio, de modo que aquela substância vai estar em todo o seu corpo, o pessoal está trocando o remédio ou a injeção de corticoide pela bombinha de corticoide. Ou seja, você joga a bombinha na boca, né? Dá o sprayzinho lá na boca, aquele corticoide se espalha pelas suas vias aéreas, pelos alvéolos, mas apenas uma pequena quantidade cai na corrente sanguínea. Ou seja, foi um salto de qualidade no tratamento da asma. Ou seja, antigamente o povo morria de asma, de crise asmática, depois veio a bombinha, que evitava de morrer, mas não evitava que você tivesse várias crises ao longo do dia, ao longo da semana. Aí depois veio o corticoide, que fazia você ficar semanas a meses sem ter crise, mas com muitos efeitos colaterais. E depois veio o corticoide na bombinha, que é meses sem crise e com mínimos efeitos colaterais, já que aquela substância fica só ali na região do trato respiratório. Pouca substância cai na corrente sanguínea. Então, foi melhorando a qualidade do tratamento do asmático. Mas não tem cura, você apenas modula o sistema imunológico. Ou seja, é um anti-inflamatório. Tanto que existem outras doenças que se tratam com corticoide. O atleta sofreu uma lesão, quer jogar amanhã, mete o corticoide nele. O corticoide é muito poderoso, reduz a inflamação, reduz a dor e ele consegue jogar amanhã. Porque o corticoide é potentemente anti-inflamatório, porque diminui muito essa atividade de inflamação. Porque a inflamação é produzida pelo sistema imunológico. Beleza? O efeito exercício, do corticoide pode, inclusive, aumentar a pressão intraocular. Isso, porque... Pessoas que já têm pressão intraocular têm que ter muito cuidado no uso do medicamento. Exatamente, porque pode ter no futuro catarata. Tá? Glaucoma. Glaucoma. Tá? Glaucoma. E exercício? Então, vamos lá. A asma é uma doença sem cura. Não existe cura para asma, tá? O que acontece é um fenômeno bastante interessante, tem sido investigado, que é o fato de que muitas pessoas têm asma na infância, quando chega ali pela adolescência, a asma some. A asma, quando se cura sem você fazer nada, se cura por conta própria, tá? Mas, a rigor, a asma não tem cura, tá? Mas, como já é meio-dia, e eu vou almoçar ainda com o técnico aqui, eu vou parar de imediato, tá? Quando for segunda-feira, aliás, terça-feira, aí eu vou começar a aula falando de asma. Eu repriso o que eu falei de asma agora e continuo com as conversas sobre a asma na próxima terça-feira, beleza? Então, por enquanto é isso aí. Eu vou sair de imediato, tá? Que eu vou correr aqui para almoçar com o menino, para a gente voltar à tarde. Quem quiser fazer o treinamento à tarde, quem quiser assistir, tá? É nesse mesmo link, tá? Então, vocês podem usar o mesmo link para assistir o treinamento de como usar a pleximografia. O que é que ela faz e como é que se usa, tá? Provavelmente vai começar pelas 3 horas. Mas meia hora antes eu aviso. Eu boto o link de novo e aviso para vocês, tá? Que vai começar o treinamento. Então, quem quiser, pode assistir, beleza? Então, valeu. Por hoje é isso. Vou correndo de imediato. Tchau. E até à tarde ou até a próxima aula. Valeu.